Bem-vindo ao Implantcast, o podcast oficial da Implantec, e aqui é onde a gente revela o profissional por dentro do jaleco. E eu estou aqui com meu parceiro, meu co-host, que é o Bruno. O Bruno também é gerente nacional da Implantec. Seja bem-vindo, viu, Bruno? Obrigado. Obrigado por ter topado gravar aqui com a gente. Eu que te agradeço, né? Principalmente num dia especial hoje e com um convidado aí que... Baita. Ele chega, a gente já sente a energia do local mexer, né? Cara, o que está sendo muito legal é a gente trazer pessoas aqui de sucesso. Não somente dentistas, não somente aquela pessoa por dentro do jaleco, igual eu falei. E agora a gente está aqui também com o Haroldo. Queria agradecer você também, viu, Haroldo? Por nada, Thiago. É um prazer estar aqui nessa casa nova da... Né, Bruno? Casa nova da Implantec. Gerando um conteúdo que eu espero que contribua para quem vai nos ver daqui a pouco. Uma coisa que é gostosa, a gente tem conversado com alguns profissionais de sucesso, temos outros também que vamos conversar, e ter você aqui, uma pessoa que de fato, a gente pode falar que é uma colinha para juntar todos esses profissionais de sucesso em um mesmo ambiente, enfim. Mas isso aí vai ser papo para mais adiante, né, Brunão? Com certeza. E até para apresentar o Haroldo, para quem não conhece o Haroldo, hoje ele é o presidente da VMcom. A VM é essa empresa de publicidade que realiza os maiores eventos da odontologia no Brasil, que veicula as maiores revistas do segmento da implantodontia, da prótese, da periodontia, implante, prótese. Eu vou deixar o Haroldo, inclusive, falar um pouquinho da VM e ele também se apresentar, porque o nosso objetivo aqui, né, Thiago, é entender a história do Haroldo, essa história que fez, o que fez ele chegar a esse sucesso estrondoso de anos, e é isso que a gente quer entender, esse ser humano por trás do Haroldo, da VM, que a gente até brinca, né, quando vê ele passando assim, poxa... É o poderoso chefão. É o poderoso chefão, a gente sempre brinca. Bruno, menos. Haroldo, você falou que você não é daqui de São Paulo, não, né? Na realidade eu nasci num pequeno lugarejo, que não é mais lugarejo, perto de Araçatuba, interior de São Paulo. Perfeito, mas cheguei aqui na cidade com 4 anos, eu tenho 72, então sou mais paulistano do que a maioria dos paulistanos, né? Enfim, mas é uma cidade boa. Aí você veio pra cá, já estudou aqui, fez faculdade aqui? A trajetória foi mais ou menos essa, perfeito? Eu cheguei com 3 anos, família pobre, retirantes, como chamavam antes, que vieram. Até então, todo esse interiorzão bravo de São Paulo eram regiões agrícolas, né? E aí, N problemas, seja com café, seja... Quem acompanha a história do agronegócio, hoje é agronegócio, naquela época não, sabe que o Brasil passou por muitas crises, ou por geadas, ou por um monte de problemas. Então era comum famílias inteiras se retirar para situações, ou para regiões de menos sofrimentos. Eram agricultores? Eles eram agricultores nessa região. Isso tudo é origem também do meu avô italiano, sem querer prolongar muito, que um dia veio parar no Brasil e foi lá para os Ribeirão Preto, lá não sei o quê, daí foi entrar ainda mais para o interior, desbravando os sertões, não sei o quê. Aliás, se fosse hoje, só fazendo um parênteses, seriam presos, porque eles foram grandes predadores, não, foram grandes depredadores. Imagina que eles chegavam no local de Mata Virgem e destruíam todos. Mas era a condição do mundo naquela época, claro. Não havia consciência ambiental. Era sobrevivência pura e simples. E aí as crises, não sei o que, provocou no Brasil, até hoje acontece muito no Nordeste, por causa de condições climáticas. Mas São Paulo teve esses problemas, ora frio intenso, ora não chove, e a agricultura sofria, né? Hoje tem recurso tecnológico. Então eles vieram embora, e coincide que também no final dos anos, meados de 1950, começou a industrialização do Brasil através de São Paulo. Aí é quando surge o ABC, São Bernardo, São Caetano, entendeu? Isso provocou uma vinda muito forte para essa região. E nós viemos juntos. Mas eu tinha 3 anos, nem me lembro mais. E aqui, quando seus pais vieram para cá, o que eles fizeram depois? Eles foram trabalhar como metalúrgicos, ou seja, trabalhar na indústria, tá? Minha mãe é dona de casa a vida toda, perfeito, criou 3 filhos. Hoje somos só em 2, um já faleceu. E a vida seguiu. Aí um foi para a escola A, B, C, D, enfim. Igual a 90 e tantos % dos brasileiros, né? E aí, cada brasileiro, cada ser humano, melhor dizendo, enxerga um pouco melhor, um pouco menos, entendeu? E detecta oportunidades, como seu pai detectou. Perfeito? Oportunidades.
Se você detecta uma oportunidade, seja ela profissional, seja pessoal, né? Você conhecendo um pouco mais, investindo, e aquilo que falamos agora há pouco, ralar 120 horas por dia, você vai ter sucesso. Por mais que você não seja letrado, por mais que você não seja um intelectual, um cientista, perfeito? Principalmente num país que naquela época tinha muito mais coisa para fazer do que hoje, se você se envolver com comércio, com prestação de serviço, suas chances são boas, perfeito? E para mim deu certo. Mas eu fui por viés já naquela época dos eventos, da própria comunicação. Eu trabalhei em algumas empresas interessantes, e você precisa disso também. Para formar o seu network, você precisa estar em ambientes, às vezes, adequados. Porque você não é dentista. Não, eu sou publicitário. E como é que foi esse meio campo para você sair coincidência. da faculdade, coincidência. Fazer os maiores... Ó, gente, só falando uma coisa. Se você é dentista e já foi no CIOSP, no IN, IPS Max, todos esses eventos são do Haroldo. Então, como que um comunicador foi fazer realmente esses eventos? É porque até uma... Aí tem um... Desculpe, Não. Só um parêntese, mais uma vez fazendo esse traço, né, Haroldo? Porque assim, você veio de uma família pobre, um retirante, buscando sobrevivência no Brasil, conseguiu aí fazer a tua formação e ir em frente, muito pelo isso que você trouxe, de olhar para a vida. Uma formação muito mais do asfalto, de trabalhar desde os 14 anos para poder... Na realidade, eu tinha uma necessidade que ajudou isso. Pode ter sido uma mola propulsora inconsciente, e aconteceu. Então, já com 14 anos, eu precisava ter meu dinheiro. Eu não podia contar com meus filhos e outros, contaram com o dinheiro do terceiro. Vendia alguma coisa? Entendeu? Então, foi isso. O que você fazia já com 14? Aí fui trabalhar numa loja, ganhava comissão, não sei o quê, então eu já tinha o meu dinheiro. É claro que as condições eram muito diferentes, a economia não, o custo de vida não era nada perto do que é hoje, entendeu? Para quem não tem nada, você passa a ganhar R$3.000, é muito. Então eu passei a ter o meu dinheiro. E essa aí, mola propulsora que você está falando. E daí emendei numa outra situação, quando você vê, você está num sistema. Mas a propaganda ainda estava longe dessa época. Muitos anos depois é que aconteceu. E é isso que a gente quer entender, porque assim, hoje é muito fácil olhar para você, né, e ver todo o teu sucesso, que é brilhante com tudo que você proporciona hoje para esse meio odontológico. Bruno, só fazer desculpe interromper. Imagina. É que esse tipo de diálogo eu sou meio chato. Saber o sucesso de cada um. Por quê? Quem está do lado de fora imagina que aquele cara, não importa quem seja, não estou falando de mim, é um grande sucesso. Ou caiu do céu, não sei o quê. Não, eu não tenho, primeiro, um grande sucesso. Mas em alguns projetos que a gente se envolveu, a gente fez direito e eles deram resultado. Gostei. E aí gerou automaticamente essa imagem de sucesso. Perfeito. Não quer dizer que eu estava procurando o sucesso. Perfeito. Ele vem como consequência. O que seria, então, sucesso para você? É uma palavra difícil de descrever. Quer dizer, uma condição, né? Mais difícil de deixar claro, né? Mas o sucesso, na minha visão, ele tem vários componentes. Perfeito? Ele é um sucesso a partir do momento que você entendeu que é um serviço, que uma situação pode prestar um serviço e a sociedade, talvez não tão ampla como eu estou colocando, possa beneficiar pessoas. Isso é parte do sucesso. Perfeito? Que você obter essa situação de prestar o serviço, você não abriu mão da qualidade, mesmo que você não ganhou. Perfeito. Entendeu? Terceiro, você tem que apostar no médio e longo prazo. Não existe imediatismo para o sucesso. Perfeito? Então, são vários fatores, são vários componentes. Esse pensamento, você já tinha, antes de você, por exemplo, entrar na faculdade? Assim, cara, não, primeiro que eu nunca fui em faculdade. Eu sou publicitário por formação prática e trabalho em grandes companhias. Perfeito? Mas eu não tenho formação acadêmica não superior. O que acontece? Quando eu entendi que a propaganda podia ser crescimento intelectual, principalmente meu, que era ignorante no sentido técnico, tá? Eu falei, esse negócio é trabalhoso, mas tinha, já naquela época, um glamour. Tinha uma situação de... Você via grandes... Começou junto comigo, o Austin Oliveto, depois o próprio Desanguanais, que está aí até hoje, e outros. Era o grande momento da propaganda no mundo. E o Brasil via fazendo muito sucesso. Eu falei, esse negócio é bom. Eu não sabia muito bem como eu ia ganhar dinheiro com isso. Perfeito? Mas fui entrando.
Até que, hein? Isso foi que ano? Isso já é 75, 76, tá? Eu já não era tão criança, perfeito? O que aconteceu, então? Eu fui detectando oportunidades, digo por intuição, percepção, não consigo classificar melhor, eu entendi que as pessoas precisavam dominar conteúdo. Então era mais fácil fazer propaganda de conteúdo, levar informação, do que a publicidade explícita. A publicidade explícita, naquele momento, você não precisava fazer mais do que isso, porque o Brasil ainda estava começando a se consolidar. Grandes agências, grandes anunciantes, só fazer propaganda boa já estava bom. E o que se fazia muito na época era assim, anúncios muito criativos, para ganhar prêmio, não sei o quê, porque até então a propaganda, só para situar um pouco o período, né, a propaganda, de um modo geral, no mundo, não era balizada, condicionada pelo marketing. Hoje é 100% marketing, quer dizer, visão, estratégia, objetivos, e a comunicação vai te ajudar mais ou menos, perfeito? Seja ela digital, seja ela offline, não importa, perfeito? Eu diria para você então que nos anos 70 vivia-se muito no Brasil a propaganda romântica. Que você criar um anúncio super criativo, com uma frase, com um conceito, entendeu? Perfeito? Assim foi da Antártica, assim foram depois outras cervejas e outros, e estava tudo bom. A partir do momento que a competição no mundo fica mais acirrada, ou seja, tem muito mais jogador, muito mais player no mesmo nível, você tem que usar a inteligência. E aí o marketing realmente cresceu muito no sentido de filtrar em função de metas, em função de objetivos, o que você quer de participação de mercado com determinado tipo de produto. Entendeu? E eu tive essa formação. Eu venho em várias empresas, entendi. Então, aí nessas empresas você foi trabalhando, o que você faz? Não, mas eu fiz um negócio interessante por acidente, cara. Mas vamos chamar assim, talvez fosse o meu destino. Parece que a sorte tem uma frase o seguinte, a sorte, perfeito, ela é quando a oportunidade encontra a competência. Eu acho que essa definição sua ela é correta, perfeito? Em algum momento eu estava recém-casado, já conheci um determinado fulano, meio sonhador e tal, e ele falou assim, você gosta de propaganda, tem alguma facilidade? Vamos montar uma empresa de assessoria de imprensa? Falei, bom, assessoria de imprensa é jornalismo, que não é muito a minha pegada, mas é conteúdo. O jornalismo vive de criar conteúdo e para alguém ler em determinado objetivo, determinada meta, perfeito? Eu falei, e como é que funciona isso? Eu não sabia. A gente arrumou uns clientes, perfeito? Eles vão nos pagar uma quantia por mês, hoje chamaria de um FII mensal, e a gente cuida da comunicação dele. Que comunicação? Não, a gente cria matérias, vai nos jornais, motiva para fazer, quer dizer, faz release para que o jornal entenda que é legal, publica. Ou seja, a assessoria de imprensa é divulgar sem ser propaganda. Mas já era da odontologia ou não? Não, mas aí houve a coincidência, aí houve o cruzamento. Eu falei, tá bom, vamos fazer, ok. Aí rapidamente, nós éramos uns 3, 2 jornalistas e eu, que era um cara assim, tipo, faz tudo, né? Mas eu tinha um pouco de percepção, eles não, eles mais técnicos, mais de conteúdo. Eu falei, vamos começar com quem? Tem aí a Associação dos Servidores Municipais, tal. O que é isso? Não, são os caras que trabalham na Prefeitura de São Paulo. Quando você fala assim, Prefeitura de São Paulo, eu ligo e imaginava 500 pessoas, né? Não, tinham 300 mil funcionários. Eu falei, eles já têm jornal, não sei o quê. Bom, fizemos uma proposta interessante, mudança de conteúdo, algo mais, para hoje seria mais interativo, mas na época um pouco mais... na época, enfim, falando um pouco mais da verdade das pessoas, das ansiedades, não sei o quê. Um pouco melhor do que só publicar o discurso do presidente da associação, que também continuou tendo. Resultado, esse cara, que eu conheci logo em seguida, presidente dessa associação, era um dentista. E aí é que dá merda, desculpe a expressão aqui. No sentido de eu inserir, não é o caso, mas eu começar a penetrar num mercado que para mim não existia. Eu sabia da existência de dentistas, e que dentista cuida de dentes, mas que havia uma quantidade de dentistas, uma organização e não sei o quê. Através desse fulano fiquei sabendo. Então, fizemos lá, então, rapidamente o jornal dessa associação, eram 300 mil jornais impressos, naquela época tudo preto e branco, tabloides, no Estadão de São Paulo, todo mês. Era uma tiragem monstruosa. A maioria dos jornais diários
os grandes jornais da época não faziam 50 mil por dia. Não, mas você já tinha também uma organização, assim, uma estrutura muito boa, porque veio 3 pessoas, 2 caras técnicos. Mas a gente já terceirizava, olha que loucura, sem saber o que era terceirização. Porque você precisa gerar conteúdo. O diagramador, necessariamente, não precisa ser seu funcionário. Porque sempre teve pessoas prestando serviço especializado, tudo bem? Você precisa ter uma organização, sim, para fazer todos esses players, todos esses parceiros se encaixarem para que no momento certo você entrega. Ok? É a mesma coisa, você tem uma tecnologia, fala, bom, eu vendi um laser, um piezo principalmente, em Ribeirão Preto, eu tenho um agente que não sei o que vai lá e treina, não sei o que, entendeu? Você movimenta um sistema. E empiricamente é um sistema. Bom, fui nessa associação uma vez, 2, 3, participei de uma eleição, uma reeleição desse personagem, e um dia ele me telefona e diz assim, olha, o meu chefe, eu falei, chefe do quê? Não, sou dentista, tá bom. O meu chefe lá na prefeitura onde eu trabalho, perfeito? Ele é diretor do serviço, não sei das quantas lá de odontologia especializada, que não existe mais, e ele é o novo diretor da APCD. Eu falei, o que é a APCD? É a Associação dos Dentistas. Ele falou, existe, claro. Foi isso. Aí ele falou, você pode ir lá onde ele trabalha explicar como é que faz jornal? Eu tinha 23, 24 anos. Eu falei, bom, vou lá. Fui lá, encontrei um italianão lá, gente boa, virou meu amigo depois, chamado Armando, de Natali. Eu falei, qual é o seu problema? Não, porque aqui tem a associação e mudou a diretoria, então eu subi para pôr em dia lá o jornal da associação e tal. Como é que cobra isso? Você pode cobrar assim, assado, página, meia página. Deu uma consultoria. Você deu uma consultoria. Nada que durou mais do que meia hora. Sim. Tá? Ele falou, tá bom, e até porque também o interlocutor, esse personagem não era burro, tá? Mas eu tinha 20 e poucos anos e devia ter 50, 60. Para mim era muito, né, a diferença. Aí ligou mais 2, 3 vezes, e naquela época não tinha celular, entendeu? Eu tinha um número, ele tinha um número, quando você precisava das pessoas, você ligava um número fixo. E fui lá mais 2, 3 vezes, ajudei lá, isso. Não profissionalmente, apenas... Mas a APCD já tinha um jornal, alguma revista? Não, já tinha tudo. A APCD é muito velha. A APCD tem 120 anos. Tá? Bom, ajudei o doutor Armando lá a tocar a demanda dele e acabou. E um dia depois me telefona e falou, você pode ir numa reunião da Associação dos Dentistas, da APCD? Eu falei, mas fazer o quê? É porque a gente vai terceirizar e precisa dar continuidade na revista científica e no próprio jornal. Ele falou, tá bom, quando é? Segunda-feira. Fui lá, numa reunião da diretoria, eu acho que tinha 10 caras na mesa, 9 tinham sobrenomes italianos. Porque a elite da odontologia daquela época, a odontologia era muito regional. Eram esses caras, que tinham as grandes clínicas, o Todescan e outros, eram esses caras, o Todescan era, por exemplo, na época, o pai do Frank está aí até hoje. Sim. Isso faz muito tempo. Eu falei, o que vocês querem? Nós queremos profissionalizar isso e o Armando, aquele cara, né? O Armando disse que você conhece o assunto e não sei o quê, mas eu não estava interessado. Eu estava mais interessado já em grandes contas de qualquer mercado, para assessoria de imprensa. Mas você já atendia grandes contas ou você está querendo buscar as grandes? Tipo, existia um varejo na época em São Paulo chamado Eletro, Radiobras, que é um monte de lojas, perfeito? Tinha comunicação interna boa, a gente atendia lá. Essa mesma associação dos funcionários públicos da Prefeitura de São Paulo estava dando certo, entendeu? Já conseguia pagar as contas. Que legal. Perfeito? Embora fôssemos 3 para dividir o pouco dinheiro que resultava, mas estava indo. Mas não era um negócio, então, extremamente lucrativo? Não. Mas nós tivemos um lucro muito grande, que foi aprender com o dinheiro dos outros. Olha, que legal. Entendeu? Que é coisa melhor. Perfeito. Alguém tinha um projeto. E esse que tinha um projeto que virava seu cliente, quase sempre ele tinha um patrocinador. Esse é um mix mágico. A ideia, quem gerencia essa ideia, quer dizer, quem lidera e quem paga. Entendeu? Quando você monta esse tripé, que é de interesse comum, ou seja, traz benefício a todo aquele ecossistema, aquele contexto, todo mundo vive bem. Perfeito? Então, brincando, posso dizer, a gente aprendeu, a gente foi treinado a pensar estrategicamente com o dinheiro dos outros. Que assumiu uma responsabilidade de entregar algo. Esse algo dependia de dinheiro do terceiro, então tinha que ir no patrocinador. Certo. Perfeito? Isso vai dando uma experiência. Você começa a pensar estrategicamente.
Como que você amarra as pontas? Exatamente, você tem que amarrar as pontas, senão não vira. Bom, o jornal lá começou bem. O que é um jornal de entidade de classe e bem? Ele tinha, sei lá, 16 páginas, daqui a pouco está com 32, isso é muito mais conteúdo, que também já tinha mais publicidade, perfeito? A circulação, se era maior ou menor, não importa. Mas o produto estava encorpado. Estava melhorando. Bom, voltando para a PCD. Aí eu entendi que os dentistas tinham uma associação, e que já era antiga, perfeito? Mas eles tinham dificuldade de gestão, uma série de condições da instituição, ou seja, da entidade. Então o jornal dava prejuízo, a revista dava prejuízo. Consequentemente, como a entidade não tinha dinheiro, a revista não tinha nenhuma obrigação, nem com anunciantes, muito menos com assinantes, porque não tem, era obrigação para dar para sócio. E retribuição do cara ser sócio. Enfim, o que a gente chama hoje de benefício, clube de benefício. Ninguém sabia o que era isso, né? Bom, e essa noite o presidente da entidade falou assim: a gente precisa profissionalizar e a gente não tem dinheiro. Mas isso não me assustava, porque eu já estava condicionado eu já tinha uma cultura, não era grande, mas uma cultura de saber, precisa juntar as pontas, e que se juntar duas pontas boas, tem um terceiro interessado. Porque é a visibilidade dele, ele interage com, hoje chamaria de banco de dados, não sei o quê, mas naquela época interagia com mais profissionais de um segmento que ele vive. Sabia que tinha então é comunhão de interesses, tá? Eu falei, tá bom, mas o que nós queremos que se assuma aí, faz a revista e não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, tá bom. E eu tinha em paralelo, que era a minha sobrevivência, eu era funcionário da Alcântara Machado, que exigia muito pouco. A Alcântara Machado é a dona, até então, era a dona de todas as grandes feiras do Brasil. O DEF, ENIT, Salão da Criança, todos da Alcântara Machado, perfeito? E durou muito tempo até ser vendida por uma multinacional alemã chamada Reed, que continua sendo a maior empresa de eventos do país. Com mais de 30 eventos por ano. Bom, eu falei, tá bom. E como eu trabalhava nesse local e exigia muito pouco de mim, a Alcântara Machado, só para fazer um parênteses, ela tinha várias empresas. Cada grande feira era uma empresa dela. Entendi. Muitos escritórios, isso. Do Caio de Alcântara Machado, que tinha N tentáculos, que eram os segmentos de consumo, tá bem? Do salão do automóvel até tudo que você possa imaginar de grande era da Alcântara Machado. E é a Alcântara Machado que faz o Parque Embi. O Parque Embi começou como um empreendimento particular da Alcântara Machado. Tá? Bom, mas eu trabalhava numa das empresas, a empresa que eu trabalhava de projetos especiais, não tinha produto, era de vez em quando, sazonal. Então eu ganhava meu dinheiro de hoje, dinheiro de hoje mal, posso errar na projeção. E, Haroldo, só um parênteses, e nessa época, então tu já pegava a tua expertise dessa comunicação, da parte da revista, fazendo lá para a associação e para a prefeitura, e já essa tua parte de eventos. Exato. Que então, você vinha perfeito, Bruno, perfeito, era isso. O que acontece? Você com 23, 24 anos, você tem 180% de energia e pouca experiência, mas você tem energia. Hoje eu vi uma situação que, brinco por aí, do gato gordo, sentado em cima do saco de arroz, entendeu? O rato passar, de bobeira. Agora, se ele passar correndo, é igual o leão velho, não vai rodar nada, perfeito? Voltando. Então, o Alcântara Machado me dava uma certa tranquilidade financeira que podia me dar tempo, sem me matar, para tocar o negócio da assessoria de imprensa. Mas o Alcântara Machado sabia que eu tinha algo particular, mas até somava às vezes, não atrapalhava. E as empresas naquela época acho que eram mais tolerantes. Embora eu fosse funcionário CLT, uma série de coisas, da Alcântara Machado. Bom, e aí eu aprendi um pouco do que é feira, essa fantasia, esse espetáculo que é o evento. Foi na Alcântara Machado. Essa fantasia é boa. Sim, mas eu estava interessado em crescer com conteúdo. Mas feiras é conteúdo. Olha que de fato. Tinha uma analogia aí, tinha uma proximidade, né? Voltando para os dentistas, eu falei, tá bom, eu vou ver o que eu faço. Naquela época, as decisões e a forma de fazer, o tempo de fazer, era muito diferente de hoje. Hoje a gente conta em segundos. Porque você tem um dispositivo, você tem uma informação e tu dá uma resposta. Não é isso? Naquela época você podia conversar e acertar e alguém estava esperando que você 30 dias depois ia pensar naquilo. Aí naquela mesma reunião, que devia ser já umas 9 da noite, ele falou, quando é que o senhor pode? Ele me chamou de senhor, eu era um cara magrinho, cabeludo, entendeu? Daquelas gravatas enormes da época. Nossa. Era o próprio, né? Aí
quando é que o senhor pode? O senhor pode, para não dar, é uma questão comportamental que eu aprendi depois, é para não dar intimidade. Então, fala, seu Bruno, pronto, eu deixei você longe, tá? Bom, resultado. Quando é que o senhor pode, então, assumir? Eu falei, amanhã cedo. Como? Amanhã cedo. Como amanhã cedo? Amanhã cedo. O que você precisa? Eu falei, um telefone e uma mesa. Qualquer lugar aqui. Esse é um prédio antigo lá mais para o centro de São Paulo, não é a PCD de hoje. E, puxa, no telefone era uma coisa rudimentar. O Brasil era muito primário em termos de comunicação. No caso de telecomunicação, péssimo. Tá bom. E alguém aí chamaram um fulano lá, que era o gerente geral, o cara do dia a dia, o executivo lá. A PCD devia ter uns 50 funcionários, já não era tão pequeno para a época. Tinha escola lá dentro, tinha tudo. Aí no dia seguinte eu fui lá, eu falei, vamos estudar isso aqui. Tinha uma biblioteca. Aí eu fui me ambientar para entender que dentista não era só aquele fulano que tratava, aquele profissional que tratava de uma cárie, fazia uma restauração. Tinham mais especialidades envolvidas, né? Não tanto quanto hoje. Mas já tinham 7, 8 especialidades interessantes, seja periodontia, prótese, ou depois chamaram de estética, até fui eu que criei esse nome, dentística, a implantodontia não, não, pelo contrário, era combatido. E outras áreas. E a PCD tinha, naquele momento... Nessa época, a implantodontia era combatida? Combatida. Eu mesmo combatia. É mesmo? Lógico. A gente vai chegar rapidamente nesse momento aí, 1980 e pouco, com a mina do Brian Mark, é quando muda essa visão, perfeito? Bom, e aí, nessa semana, 2 semanas, sem querer prolongar muito esse assunto, mas é o meu início na odontologia. Aí eu vi que tinha lá uma série de empresas e eu passei a conhecer essas empresas. E o relacionamento era muito fácil. Você não marcava reuniões porque não tinha como marcar, você ia. Entendeu? Eu acho que sou um cara predestinado. Eu vi a lista lá e vi um negócio chamado Dental Gaúcho e um monte de produto. Bayer, não sei o que, tudo deles. Bayer Dental, tudo deles. Degussa. Tava gigante. Bom, peguei meu carrinho, fui para lá no endereço deles, que era no Campo Belo. Não era família. Campo Belo. Aí perguntar o seu Eric, que era o presidente, ele me atendeu na hora. Na hora, assim. A PCD, puxa, 6 meses que eu queria falar com esses caras, não consigo, eu quero anunciar, olha que loucura. Aí eu falei, pô, o negócio aqui é bom, né? Já cheguei, já fui bem recebido. Eu falei, olha, eu sou publicitário, assim, assado, queremos mudar a revista, uma série de coisas, vamos evoluir, vamos aumentar a tiragem, não sei o quê. Eu falei, sim, tá bom, mas, olha, nossa, já foi pegando lá, eu tenho que anunciar esse produto. Tinha um monte de importações. Ele falava divulgar esses produtos. Não quer dizer que aquele meio, aquela publicação fosse solução total, mas pelo menos era um caminho para ele, entendeu? E tinha recurso, ou nem tinha um orçamento detalhado, um orçamento, sei, um budget estratégico, entendeu? Os anúncios eram muito baratos, perfeito? Bom, ele falou, eu não conheço ninguém nesse mercado. Ele falou assim, vem cá, mas eu tinha uma relação de empresa. Ele falou, isso aqui presta, isso aqui não presta, isso aqui não sei o que, isso aqui é bom, porque todos eram fornecedores dele. Ah, entendi. Então eu diria que, voltando na sua colocação, o destino, sorte. Ou eu estava no lugar certo, perfeito? Bom, em questão de 3, 4 meses, eu conhecia todas as empresas no eixo São Paulo-Rio, interior de São Paulo e Cabo, no caso, era Joinville. Eu conhecia todos. A revista não tinha nenhuma parte de anúncio, eu rodava com 30 partes de anúncio naquela época. Não no mês seguinte, mas num processo. Mudou formato, mudou papel, mudou não sei o quê. Dinamizamos. Perfeito? Aí chegou um dia, eu falei, eu não vou ganhar dinheiro nesse negócio. Eu estava até ganhando um bom dinheiro. Eu tinha o meu emprego, que a essa altura a revista e começou a me ocupar muito. Eu comecei a me interessar pelo evento da PCD que eu já tinha. Mas quem ganhava o direito era a PCD, porque os como se fossem assinantes mensais que recebiam os associados. Recebiam a cada 2 meses revista e mensalmente o jornal. Aí te remunerava a parte do trabalho que você realizava, das impressões, das revistas, mas tem que ganhar o dinheiro, então, de fato. Publicidade. Aliás, tem um fato aí, não é pitoresco, mas que não existe. Naquele momento que alguém falou assim, a gente não tem dinheiro para remunerar, ou seja, a PCD me convidando para assumir um abacaxi. Ok? Ou seja, muito trabalho e 0 de remuneração.
Só que deram sorte. Eu era um cara, já era um profissional na época, ou meio profissional, de risco, de meta, de objetivo. E eu sempre tive na cabeça o seguinte: é melhor um bom acordo com um percentual interessante do que ficar amarrado, às vezes, num salário. Perfeito? Não é meu espírito, nunca foi. Não estou dizendo que ser colaborador de organizações é ruim, não estou dizendo isso, tá? Bom. Mas essa é a mente do empreendedor. O cara que toma risco. E era uma expressão, uma colocação que nem existia, tá? Talvez de uma forma empírica, primária, eu já fosse um empreendedor. Acabei sendo. E nesse momento eu falo para ele, ele estava tão, todo esse candidato, tão desesperado para dinamizar aquele serviço, que era importante, porque tinham prometido para os associados e tal, porque recebe revista, seja sócio, pague em dia, não sei o quê, imagina. Perfeito? Ele falou assim: nós pagamos 25% do que faturar. Eu falei: estou fora. 25 era muito, era bom. Eu falei: estou fora. Bem, dedicação, não sei o quê, vou ver algum dinheiro daqui 6 meses, eu tenho que pagar para ver, não sei o quê. 40. Aí ele era italiano, ele falou: você está louco? Assim, aí já virou um negócio quase que pessoal, né? Você está louco? Pô, eu falaria para você: ele está louco? Não tenho margem no meu negócio para pagar tanto, né? Nessa noite tinha um fulano, um outro italiano, esse italiano mesmo, que o tempo todo dessa reunião, que deve ter demorado 30, 40 minutos, ele lia um livro científico, ele jamais olhou para mim. O pessoal do outro lado da mesa, mas quase em frente a ele, o presidente na cabeceira da mesa, ele jamais olhou para mim. Quando eu falei 40%, ele ajeitou o óculos, olhou para minha cara e falou com aquele tremendo sotaque italiano: Reinaldo, você quer alguém que se identifique, pague. Eu já fiz isso não é mentira. Isso eu já fiz uma pesquisa, se alguém tem que pagar. Aí ele respondeu: Dr. Bobbio, tem certeza? Sim, então está feito. Entendeu? Então está feito. Ou seja, eu saí parcerizado, não vou chamar contratado, mas parcerizado, num desafio que rendia 0, 40% de 0 é 0, mas podia ser 100 mil, era 40 mil no bolso. Claro. Olha que loucura. E você? Só vou fazer o bolo. Olha, né? Que legal. Aí, bom, 5, 6 meses depois, eu pedi demissão do Alcântara Machado. Começou claro, cuidar de conteúdo não era assim tão fácil, entendeu? Sim. Aí então a empresa já saiu em 3. Não, eu saí fora. Aí já foi você começou a montar a sua equipe. Sim, não é que eu me aproveitei. A odontologia me absorveu. Já tinha muita coisa para fazer e eu era sozinho. Então, para fazer sozinho muita coisa, não precisava de gente. Perfeito? E outra, todo o conteúdo da revista PC daquela época era científico. A Implant News é a única revista que mistura jornalismo com não sei o quê, com brand content e outras situações. Perfeito? Naquela época não, publicar um monte de artigo e acabou. Era mais fácil. Mas dá mão de obra, que envolve tudo, todo o processo. Se hoje dá mão de obra, né, Haroldo? Imagina naquela época ainda que era você. Nesse meio tempo, por coincidência, a PCD está preparando o primeiro congresso dela, eles tinham um departamento para isso, chama Congresso Paulista de Odontologia, no Embi Novo, que é o Palácio de Convenções, que hoje é velho. O amarelinho. Eu estou vendo, eu tinha uma experiência lá no Alcântara Machado, de grandes feiras, estou vendo lá os dentistas se movimentarem, eles mesmo faziam, se movimentarem para fazer um evento científico, que já faziam há muitos anos, mas a partir daquele momento passaria a ser no Embi, e que ficou lá quase que meio século. Eu falei: bom, interessante isso. Qual era o evento? Já tinha, não era o evento da área PCD. Hoje é CIOT. Hoje é CIOT. CIOT foi eu que criei, mas foi eu que criei. Na época, então, Congresso Paulista de Odontologia. O mesmo evento. Só que ele era eminentemente científico, com meia dúzia de expositores em volta, no Palácio das Convenções. Aí, como eu já tinha um relacionamento com todas as empresas em função da revista, ele falou: vocês podem aumentar a feira, pode fazer isso, fazer aquilo, entendeu? Porque até então, a participação de empresas expositoras, para a medicina e tal, é uma bobagem, um detalhe. Estamos dando uma oportunidade para vocês estarem aqui com a melhor, enfim, a melhor parceira da odontologia brasileira, paulista. Pô, era um posicionamento da época, não vou dizer certo ou errado, era o comportamento da época. Bom, e assim, mais empresas entraram com expositoras, perfeito? Eu fui me envolvendo um pouco, mas em algum momento eu tive que sair. Por quê? Porque eu falei: isso aqui nunca vai gerar uma empresa minha com certo poder, entendeu?
Mas o segmento era interessante. Muita coisa para fazer, a odontologia se dinamizando, não deteriorando como hoje, mas perfeito, crescendo. E falei, vou montar uma empresa de comunicação especializada em saúde. Certo. E assim foi feito. Coincidiu também que o... Já era com o nome VM? Não, veio depois. Coincidiu também que esse presidente da época não quis ser reeleito, ele não se candidatou mais. Veio um outro personagem que já não era elite da odontologia, já era mais democrático, vamos dizer, era perfeito. Um fulano que pensava mais positivamente. Naquela época, a PCD estava pouco ligando para o interior do estado, embora existissem as regionais, o problema deles, eles eram muito paulistanos, muito barristas, perfeito? Eram todos catedratos na USP e tal, e vivia esse microcosmo, perfeito? Mas o mundo era muito maior. Mas nesse meio tempo, o Rio de Janeiro tinha uma odontologia proeminente e fazia excelentes congressos, perfeito? Bom, e eu fui ficando, abro então uma empresa, mas eu passei 2 anos e meio como gerente de marketing da própria Dental Gaúcho. A gente tinha uma relação muito próxima. Eu trabalhei lá na antiga sede deles, no Campo Belo, fazendo alguns projetos que eu gostava e que eles tinham uma condição de fazer muito boa sem saber fazer, que era ter o fornecedor. É o maior distribuidor do país. Eu cheguei lá com 27 lojas e transformamos em 49. Entendeu? Não foi rápido. Essa interiorização da odontologia, Dental Gaúcho crescendo junto, entendeu? Já ao ponto de ter loja assim, São Luís no Maranhão e Imperatriz no Maranhão. Regiões que hoje você pensa se vale a pena, entendeu? Apesar que está todo mundo conectado, é diferente. Perfeito? E eu estava nesse momento, crescimento, fizemos algumas ações interessantes de varejo, perfeito? Varejo, catálogo como Carrefour e outros, isso fazemos muita ação promocional. E o mercado, o odontológico está ficando competitivo em termos de distribuição. É quando entra Dental Tanaka em São Paulo, é quando começa a surgir outros players, entendeu? Onde tem concorrência, você tem que se profissionalizar, ou você tem que pensar um pouco melhor o que você quer do mercado. E aí que a Dental Gaúcho começa a perder terreno, por ser uma empresa muito grande e muito lenta, para poder não enfrentar é uma palavra errada, mas competir, melhor dizendo, naquele momento, com pessoas sem maior compromisso com conteúdo, com qualidade. A competitividade na época também virou, ainda mais para esse segmento, virou muito preço, né? Preço. Acabou precificando baixo, precificando para pagar os chegava o ponto, você tem razão, chegava o ponto, só para dar um exemplo corriqueiro, de alguém pegar a nossa tabela de preço, que tinha que digitar a tabela de preço quase toda semana por causa da inflação. Perfeito? E a concorrência sequer imprimia a sua própria tabela. Tabela, eu estou falando 7 mil itens, né? Nossa. Perfeito? Um catálogo daquele tamanho, perfeito? E dos vendedores a outra empresa e no dentista, não importa qual seja, falar, está vendendo aqui na Dental Gaúcho, sei lá, um produto consagrado. Filme radiográfico Kodak, ok? 10. Eu entrego agora para o senhor, está aí no carro, 7,50. A segunda vez, terceira vez, o dentista que já não era muito fiel naquela época, deixa de ser fiel. Ele é fiel ao bolso. Claro, hoje nós temos o discurso da tecnologia, do crescimento profissional, você tem um outro posicionamento, você tem um outro approach. Principalmente empresas que vendem tecnologia, vendem coisas palpáveis. Agora, material do dia a dia, e outra, foi despersonalizando também. O dentista foi aos poucos deixando ele mesmo de comprar. Então passou a comprar por auxiliar, por pessoas que absolutamente não estão preocupadas se a empresa é boa ou ruim, mas qual é o preço de determinada marca. Perfeito? Eu falei, isso vai dar encrenca. Mas nessa altura, eu já tinha conta da Colgate, da Biatrante, Dental Gaúcho, todas as contas publicitárias já eram clientes da VM Comunicações. Eu já tinha trabalho demais. Mas em algum momento eu falei, vou fazer uns eventos. Isso é 1981, 82. E aí eu realizo... Você ainda fazia esse pré-CIOSP? Esse que você falou, não? Só muito depois. Muito depois. Também por uma situação que nós vendemos a ideia para a PCD. Tá? Bom, voltando. Nesse momento, eu falei, bom, todas as empresas, fazer eventos, juntar interesses, não é tão difícil, porque a gente estava no meio, né? No mercado pequeno. E você já viu isso acontecendo quando você trabalhou na Alcântara? Já viu essas conexões acontecendo? Olha, com exceção talvez do salão do automóvel, todas as feiras da Alcântara Machado é segmento.
Feira da Mecânica. Quem é o visitante da Feira da Mecânica? É engenharia de fábricas, não sei o quê, entendeu? Quem a receitinha de bolo estava montada. Feira popular é só automóvel. O automóvel não tem sexo, não tem idade, não tem nada. Prefere um produto de desejo. Então, a feira é aberta. Quando você vai para as outras feiras da Alcântara Machado e da Francal e tal, é por segmentos. A odontologia é um segmento. Claro. Só que a abordagem que você faz para reunir uma quantidade razoável de dentista é o aperfeiçoamento profissional, é a atualização científica. O conteúdo que você vai botar ali dentro. Exato. E essa altura, eu já tinha rodado muitos anos gerando conteúdo. Legal. Enfim, essa história é longa, mas só para a gente finalizar esse capítulo. Pode ficar tranquilo, a gente tem tempo, tá? Que a gente vai até amanhã. Daqui a gente fica só trazer a pipoca e a gente acaba sendo uma conversa. Uma conversa interessante, porque eu vivia tudo isso. Sim, tá? Você está trazendo aqui a história, porque o que eu vejo no ponto, tá? A gente hoje vai nesses eventos e a gente não sabe tudo que aconteceu antes até chegar lá. Então, isso tem uma riqueza muito grande de saber toda essa história. A gente, como expositor, a gente vê o evento pronto, aí falando assim, é igual o comentário de jogador, de comentarista de futebol. É fácil comentar depois que o lance passou. Tu fala assim, cara, se esse cara tivesse tomado essa decisão, pô, você errou muito também nesse meio do caminho. Engenheiro de obra pronta, né, Tiagão? Exatamente. Engenheiro, porque aconteceram erros, que depois a gente pergunta, a gente vai entender o que... Mas volta lá, segue nos contos. Você estava em 81, 82... Então, nesse momento, surge em São Paulo um negócio chamado Associação Paulista de Implantologia, não implantologia oral, a PIO, e depois acabou. A ideia era fazer, então, eventos para dentistas interessados em reabilitação oral com implantes, esquece cilindro de Bornemann, que não existia, perfeito? Com as técnicas da época. A implantologia ela é muito antiga, tá? Você tem ideia, só para ter uma referência rápida, o presidente George Washington, americano, em 1790 e pouco, fizeram um implante na boca dele. Rudimentar, pegaram o osso não sei o quê, entendeu? Mas era um implante dentário. Ou seja, há muito tempo se pesquisava uma terceira dentição. Há muito tempo. Certamente, pessoas que perdiam muito dente, principalmente por doenças periodontais, perdem até hoje, mas na época não tinha higiene oral, mais ainda. Pode ser que alguém, pessoas com um pouco de recurso ou visão, mas por que eu tenho que ficar sem dente? Tem, inclusive, exemplos no Museu do Cairo, da história do Egito Antigo, de que alguém tentou lá fazer um implante dentário. Que legal. Bom, e o Brasil já desde 1950 e pouco usava algumas técnicas de implante. Agulhado, justa-ósseo, tridimensional, perfeito? Eram experiências que um dentista ou outro desenvolvia, por exemplo, a grande moda nos Estados Unidos era um cara chamado Linkoff, com W no final, Lincoln, perfeito? Que desenhou uma espécie de implante, que tem muito ainda pelo mundo, na boca das pessoas, que era uma lâmina, você radiografava, via a condição do osso, fazia uma incisão de acordo com aquela anatomia óssea, ele adaptava essa lâmina, cortava, não sei o que, e inseria perfeitamente. E aí virava lá um implantezinho, às vezes a lâmina era dupla ou tripla. E ele montava uma prótese em cima. E quando o cara era bom nisso, funcionava. A minha mulher mesmo ficou 30 anos com uma prótese dessa na boca perfeita. Que quem removeu foi o Sérgio Jaime agora. Mas recentemente, porque o material fatigou, tinha que tirar. Tá? Bom, então como tinham várias técnicas, já justificava ter um encontro. E então fazemos o Congresso Paulista de Implantologia Oral. Perfeito? Nessa altura eu já não metia mais o pau no implante, porque a USP sempre criticou muito, porque do ponto de vista protético, do ponto de vista não sei o que, eles achavam que isso era um absurdo. Então a faculdade, o meio acadêmico na época condenava. Como é que muda, né? Condenava. Por que condenava? Porque a maioria das técnicas implantológicas também não eram boas. Sim. Geravam problemas. Sim. Perfeito? E o todo esse mesmo, que era um grande brincalhão, pai do Fran, ele falou: Haroldo, você fica promovendo esses cursos de implantes aí, para mim é ótimo. Quanto mais implantes vocês colocam, mais eu removo e faço prótese total, perfeita na boca das pessoas e cobro 300 mil, estou chutando 300, não sei o quê. Eu falei: doutor Reinaldo, eu também era contra, mas eu estou vendo os movimentos aí, não tem volta. O ser humano procura uma terceira dentição. Bom. Olha que legal. Fizemos o primeiro Congresso Paulista em Implantologia Oral, vieram mais de 400 participantes do Brasil inteiro, eram
proporcionalmente pelo número de dentistas que tinha no Brasil, principalmente o número de dentistas interessados em prótese, todos eram interessados. Prótese é a mãe da boca, perfeito? Mas em implantologia, nada, perfeito? É mais do que um índio hoje, proporcionalmente. Se você voltar em 1982 e ver a população odontológica, os poucos dentistas que estavam dispostos a escutar sobre implantes, porque a maioria sabia que não funcionava. Você reúne 400 pessoas num hotel aqui na Rua Augusta, fantástico. E você, naquela época, já trouxe alguém de fora para palestrar? Já, vinha esses caras. Olha, o americano chamava Muratori, tinha a mesma técnica que o americano, o Lincoln, perfeito? Mas era tudo muito rudimentar, não tinha tradução simultânea. Você falava, alguém traduzia, mas estava bom para a época. E já tinha uma feirinha, acredita? O cara que importava lâmina, o outro que fabricava não sei o quê, então já tinha umas mesinhas. Já tinha... Mas você também já tinha essa galera no seu catálogo de network, né? A implantodontia da época estava nas mãos dos dentistas, tá? Então, o que acontece? O dentista foi num curso lá do Lincoln, nos Estados Unidos, sim, no curso lá do Lincoln, nos Estados Unidos, e aproveitava e trazia 50 kits. Ou seja, era uma muamba total. Mas precisava vender para outros. Esses fulanos, essas pessoas, desculpe, elas precisavam também divulgar. O fulano está dando aula como hoje. Hoje mudou a interação. As pessoas estão mais, pessoa que eu digo, o pesquisador, o palestrante, ele está muito mais integrado com a empresa, ou ele é consequência de uma empresa, perfeito, do que naquela época. Eram um pouco mais distantes. Mas tinha tudo a ver. O efeito é o mesmo. Estou dando aula, estou falando de uma tecnologia ou estou falando de um procedimento que eu resolvi com a tecnologia A, ou B ou C. E aí, 5 metros depois eu topo com essa tecnologia, é a mesma coisa que hoje. Perfeito? Bom, e eu conversei muito certo, aí fizemos uma segunda edição, terceira, quarta, e fizemos a primeira cirurgia ao vivo, que hoje é proibido, em ambiente não certificado, perfeito? E funcionava. Bom, em 1988, vem dar uma aula, nessa altura o congresso, ainda chamando o Congresso Paulista de Odontologia, da PCD, ele cresce. Ele cresceu, e já tinha 6, 7 mil participantes na época, a cada 2 anos. Mas ainda não envia, lá no Pudim. Perfeito? E eles trouxeram então o fulano que estava revolucionando e tinha argumentos científicos para dar um curso nobre que eles chamavam na época. Era o P.I. Brånemark. Olha só. Então é um divisor de águas no Brasil para a implantodontia, antes e depois do P.I. Porque o P.I. quando chegou, ele já chegou com a solução completa, ele Nobel. Ele chegou aqui em 88, deu um curso de 2 dias, mostrou por que funcionava as pesquisas, 3 mil casos realizados, não sei o quê, o sistema e o livro. Solução pronta. Solução integrada e boa. Aí todos aqueles implantodontistas mais antigos falam assim, cilindro na boca, tá louco, isso vai dar merda, isso vai não sei o quê. Comecei a falar, pensando bem, tem lógica o que o sueco está falando. E já para 1992, 3, 4 anos depois, os brasileiros começam a fazer os cursos de credenciamento na Suécia e às vezes nos Estados Unidos, porque eles davam aula em vários lugares, a Nobel só expandir a participação dela ou criar mercado, né? E criou o mercado, hoje são mais que 850 empresas fabricando implantes no mundo. Perfeito? Deve-se ao Brånemark. E eu fui assistir tudo isso, fiz mais alguns eventos de implantes, perfeito? Aí outros começaram a fazer congresso de implante, a própria PCD, teve vários, com a nossa integração nos anos 90, e o Brånemark esteve várias vezes nesses eventos. Até porque o Brånemark, independentemente de ser um cientista, um bom pesquisador, 4 vezes indicado para o Prêmio Nobel de Medicina, o que pouca gente sabe que o Brånemark não é dentista, não foi dentista. Ele era um médico ortopedista. Bom, nada contra os dentistas, apenas para situar. Né? E veio essa nova onda que mudou a odontologia. Aí a odontologia passa a ser... E eu estou nesse processo. Sim, e você está ali com todo o teu arcabouço, a tua visão de conectar as pontas do científico, da feira da indústria, da revista do conteúdo em forma de aula, você com aquele ali junto no teu portfólio. Então, perfeito, é isso. Mas, E você vendo tudo isso de camarote, né? Vendo o acontecimento, você era inserido naquilo, né? E outras vezes, em outro momento, eu fui o gerador do evento, da iniciativa de acontecer. Isso foi me dando mais cultura, foi dando mais experiência. O que é bom, a gente fala muito isso, né? O que para quem?
o que para quem, tá? Ou seja, no caso de vocês, tem que encontrar o cliente certo. Ou motivar a gente com potencial para mudar a cultura para comprar essa tecnologia. É o contexto. E é no meu também. Isso foi evoluindo, a implantologia começa a dar certo, começa as primeiras empresas nacionais, porque até então os implantes eram todos importados. Nobel, Straumann, que nem era a Straumann, que essa que está aí hoje, era mesmo Straumann, mas através de importadores, né? Aqui e outros, Triai e outros, e vários, Corvette norte-americana, todos estavam no mercado. E o mercado começou a ficar grande. No que começou a ficar grande, alguns empreendedores, errado, como o Geninho Tomé, como o Ariel Lenharo, como o próprio Rodolfo Cândia, que está aí, perfeito? Eles começaram a falar assim, opa, vamos fabricar uns implantes. A Neide depois também, né? A Neide é consequência da Triai, tá? Porque ela vem bem depois. Mas o marido dela não. Ele é um dos primeiros, o Ariel. Mas o Ariel nunca se meteu com fábrica. Há uma coincidência, depois posso até contar. Bom, resultado. Essa ação, esse procedimento de reconstrução, como dizia o Brandemark, mas nunca diz assim, implantologia ou implantologia, ele queria que se dane. Ele falava o tempo todo de reconstrução protética. O que de fato é, a odontologia, ela é uma profissão de reconstrução, de reabilitação protética. Não importa que seja meia dúzia de facetas, é uma reconstrução. Bom, hoje está muito claro isso, tanto é que o próprio INHA, a gente já fala muito menos de implantologia, a gente fala muito mais de reabilitação com os implantes, perfeito? É que o implante está tão democratizado que todas as reabilitações hoje têm implante envolvido, perfeito? Outra situação da implantologia, que muito poucas pessoas sabem, que a implantologia como especialidade talvez só tenha no Brasil, não tem também outro país aqui da América, acho que Peru, que é uma atividade reconhecida como especialidade, porque não é em lugar nenhum do mundo. É um recurso protético de você criar uma terceira edição e suportar uma prótese, enfim, ideal para a situação de cada ser humano, perfeito? Mas aqui, por motivos políticos, reserva de mercado, a maioria dos implantodontistas do primeiro momento eram cirurgiões, eles então começam a falar assim, bom, aí tem que ser uma especialidade. O Conselho Federal reconhece como especialidade. E o Conselho não demorou 6 meses a reconhecer como especialidade. E todos aqueles que tinham algum 7, 8, 10 casos de implante realizado, automaticamente receberam o título de especialista. Ou seja, tinha muito mais um componente político do que a necessidade cirúrgico-protética. Entendi. O implante é uma recriação protética pura e simples, tá? Que mudou a odontologia. A odontologia, ela teve algumas ondas, perfeito? Muito lá no passado, nos anos 60, é quando você sai de sistemas rudimentar, mecânico de rodar uma broca, perfeito? Que era físico, era no pé, perfeito? Para um sistema de alta rotação. Isso foi uma grande revolução para a época. Você trabalha com ar comprimido na velocidade controlada. Na época, fantástico. Hoje é uma coisa banal, não se fala nisso. Mas nos anos 60, a Dentsply e outros que lançaram nos Estados Unidos ganharam milhões, porque precisou mecanizar, ou precisava, ou tinha a oportunidade de mecanizar a odontologia inteira, como estão começando a fazer com o laser. Tá? Bom, então foi uma grande onda. Depois foi você ter um pouco de documentação através de radiografias. A radiografia ainda acontece com alguns dentistas, tem que ser feito por terceiros e tal. Mas os raios periapicais, ou seja, para uma ou duas tomadas, ou seja, de um elemento ou outro, passou a ser acessível. Então se monta várias fábricas de raio-x aqui no Brasil, perfeito? Nem é um produto caro. Bom, mas aí a odontologia dá umas brochadas, elas são ondas, né? São ondas. E aí chega um momento que os americanos lá na tal da Associação da Indústria Norte-Americana de Materiais Dentários, aqui nós temos a BIMO, lá eles têm a deles, tá? Que é até grande. Eles entendem lá que nas N reuniões que só dá uma animada na odontologia. A odontologia está apática, entendeu? Está todo mundo aqui nos Estados Unidos ganhando dinheiro, tá bom, mas sem motivação. Está com o saco cheio todo dia, fica fazendo remédio de dente e tal. Bom, eles criaram uma tremenda campanha de valorização da odontologia nessa época, que já estamos falando aí no começo dos anos 90, esquece o implante, perfeito? Mas para que o leigo entendesse que sorriso, aí vem o começo do sorriso branco, que é uma moda americana que hoje está em desuso, tá? Mas criou uma cultura, né? Que a odontologia americana encheram
a mídia de informações positivas sobre cuidar da boca. Bom, aí é a tal da odontologia estética. Mas por que vem a odontologia estética? Porque também algumas empresas conseguiram criar resinas com uma finalidade estética muito interessante. Perfeito? Seja a Despab um pouco depois, mas seja a 3M e outras criaram resinas interessantes. E um pouquinho mais para frente, eles substituíram, a tecnologia substituiu, tem a resina para anterior, para posterior, era uma confusão. Produto único, com a carga, ou seja, adequada e tal. A Degussa também tinha, mas a Degussa sempre foi uma empresa eminente protética. Perfeito? Inclusive na comercialização de ligas áuricas e não áuricas, Degussa. Mas a Degussa também passou... É uma enciclopédia, né, Haroldo? Ok, contar a história é fácil, né, Desde que você tenha vivido e tenha um pouco de memória, né? Senão você perde tudo. Bom, aí começa a história da odontologia estética nos Estados Unidos, porque estética é quando coincide, ou eles plantaram isso, eu não tenho certeza, da geração saudável, lembra? Nos anos, vocês não tinham nascido, mas houve um movimento muito forte para as pessoas se cuidarem. Então, geração saúde, cara malhado, entendeu? Não sei o quê. Pô, você está malhado, está em ódio, seu dente está podre, não tinha muito sentido. Bom, deram uma campanha imensa. E isso repercutiu também no Brasil. Aí, com esse produto, que era de uma companhia americana, o Care, que hoje está no grupo lá da Invista e companhia, nós fizemos campanhas imensas, usando Veja, usando Manchete, as revistas, e não sei o que, dizendo para a população, fale com o seu dentista, porque ele já tem essa tecnologia. Nós fizemos resina até para fulano que não fazia odontologia estética, entendeu? Todo mundo comprou esse produto que era a 5ª ou 6ª posição no ranking das resinas, ou de participação, né, de share, passou a ser primeiro. Porque ela teve a visão de já se comunicar com o público final, e não mais se comunicar só com o dentista. Ou seja, o que hoje determinadas empresas já fazem... Vocês criaram uma onda. Uma onda. De fato. Perfeito. Chegou o ponto, quando eu gerenciei e criamos a campanha de conscientização de determinados públicos, né? Então tinha a revista feminina da primeira linha, tinha a Veja, Manchete, que era um pouco mais sensacionalista, perfeito? Mas estamos falando de público leitor qualificado, ok? Que pode consumir um bom dentista, perfeito? De que a odontologia evoluiu, que não sei o que produto assim assado, que tinha um casal muito simpático, sorriso fantástico, né? Que ilustrava toda essa comunicação. E a gente deu uma satisfação para os dentistas que foi fundamental para o sucesso da campanha e para que esse produto crescesse muito de participação no mercado. Eu imprimi cópia dos anúncios, perfeito? Com um plano de mídia, e 15 dias antes, os dentistas do Brasil todo receberam a satisfação. Para a gente estar num processo assim assado, cujo objetivo é isso. Mesmo assim, o conselho, um idiota lá da época do Conselho Regional de Odontologia, me convocou, como se fosse o CONAR, fosse outro organismo ainda, perfeito, o CAD, né? Perfeito? Me convocou para explicar por que tinha feito uma campanha leiga. Eu falei, não vou na reunião, não te devo satisfação, e o que foi feito é lícito e está ajudando a sua classe. Entendeu? Assim, bom, isso gerou automaticamente um circuito de eventos sobre odontologia estética, porque esse produto precisava ser mostrado. Assim, eu fiz várias apresentações, Rio de Janeiro, Curitiba, Londrina, perfeito, não mais, São Paulo, fizemos N apresentações. O Rio de Janeiro chamou tanto atenção esse tema odontologia estética, que nós tínhamos um auditório para 600 pessoas, no antigo Hotel Nacional, não tinha 900 pessoas. Caraca. As pessoas sentavam no chão. Ou seja, o sonho de todo mundo que organiza evento, né? Pessoas sentando no chão, lotadíssimo, perfeito? Bom, isso provocou algumas revoluções na odontologia e um pedaço desse sucesso, se eu não fiz, eu estava no processo, entendeu? Estava ali dentro. Como hoje, o grande problema dos eventos de odontologia, o problema para o organizador, é controlar as empresas em função das suas salas de aula que concorrem com a programação. Certo. Perfeito? Quem é o idiota que inventou isso? Fui eu. Porque se você voltar lá no passado, nós não éramos dono de eventos. A gente prestava algum serviço para terceiro. Salvo uma série de eventos quando estava no contexto de uma estratégia de marketing de alguma empresa. Como esses eventos de odontologia estética, como os eventos de implantologia que fizemos aí junto com algumas empresas, perfeito? Mas isso era um job. Não era necessariamente a VM como organizador de eventos nos seus próprios produtos, seus próprios eventos.
Resultado. E aí, com esse mesmo produto, essa resina composta, eu falei, a gente precisa, no Congresso de Janeiro, então, foi mais na CIOSP, que não era CIOSP, mas era grande, a gente precisa demonstrar esse produto clinicamente, como fazer um hands-on hoje. Mas não dá para fazer hands-on porque não ia montar 30 consultórios com 30 pacientes, vezes 5 dias. Aliás, os eventos na época eram de 5 a 6 dias de duração. Perfeito? É impossível. Falei, vamos montar então um aquário, algo interessante, higiênico, um consultório modernista, não sei o quê. Colocamos, não tinha microcamas intra-horário, porque isso é fácil. Hoje é muito fácil. Sim. Não tinha. Então, 20 pessoas por vez que ficavam em volta da boca do paciente, 2 fulanos lá, 2 profissionais fazendo o procedimento e explicando. Perfeito? Tempo de cura, tempo não sei o quê, acabamento, polimento, não sei o quê, todo o processo. E também era rápido. Vai imaginando antes. Não entrava nada. Ou seja, perdia tudo aquele conteúdo, mas cumpria a finalidade do stand. Para que esse aquário, com essa demonstração em paciente, fosse aprovado pelo dono do evento, que no caso era o PCD, eu fiz umas 5 reuniões com o presidente. As primeiras reuniões, absolutamente, o nosso congresso não vai ter nenhuma demonstração desse tipo. Isso é pertinente à área científica do evento. Ele tinha suas razões, era a cultura da época. Perfeito? E todo e qualquer procedimento feito por empresa, ele imaginava como problema. Então, primeira conversa, segunda, terceira, a hora que entendeu que era uma coisa boa, que era um procedimento interessante, com tecnologia, bem montado, não sei o quê, não sei o quê. Mas ele ainda tinha um terceira ou quarta reunião, um argumento. Eu falei assim, só que tem um problema. A vigilância sanitária não permite que se faça procedimentos em ambientes não certificados, ou seja, não consultório, não sei o quê. E eu falei, isso aí, chutei um pouco, isso aí eu dou um jeito. Bom, você garante, a VM garante, garanto, a empresa era Cyberoncare. Aí falei com o americano, falou, não vai arrumar problema. Naquela época não tinha compliance. Hoje ele não faria. Sim. Perfeito? Sim. Quer dizer, estão fazendo, mas a indústria nacional está fazendo, que não está muito preocupada com compliance. Você tem tudo também para as coisas assim, especialmente o empreendedor tem tudo lá no plano. Você entende? Vou resolver. Resolve fora. Olha, 50% 50% de algo é a qualidade em si, é a necessidade ou é a proposta, perfeito? Daí para frente, dos outros 50%, ou é improviso, ou é você acreditar no sonho, para acontecer. Então, isso em 1980 e pouco foi a primeira demonstração em paciente em qualquer congresso do Brasil. Legal. Não se fazia isso. O que aconteceu? 2 anos depois, o evento não era anual, era bienal. Já tinha outra empresa fazendo. Porque o exemplo foi muito bom. Na outra edição já tinham salas de aula. E hoje você vai no CIOSP, deve ter 130, 140 empresas com sala de aula. E ninguém se incomoda com isso mais. Faz parte do processo, né? Mas o início foi isso. Que demais. Tratamento, ou seja, restauração de dentes eram sempre centrais, eram sempre estéticos, né? Perfeito? Dentro de um evento. Sim. E o nosso recorde é 5 procedimentos ao mesmo tempo. Caraca. No grande auditório do Embi, 5 aquários. Depois ele passou a fazer cirurgia plástica, transmitindo já. Aí já tinha recurso. Via satélite, fazendo cirurgia em lugar controlado, perfeito, transmitindo. E alguém lá dentro, tempo real, como se faz hoje, né? Eu fiz isso, fiz aquilo, perfeito. E Haroldo, falando dos 2, posso falar, 2 dos principais eventos da odontologia, o CIOSP da América Latina, né? Acredito que é o maior evento anual, que se eu não me engano, acho que é o maior evento anual. Tem o Bienal, que é o IDS, mas falando do CIOSP, não veio tudo. São produtos diferentes. Sim, claro. Se você entender, o IDS é a maior feira de produtos odontológicos do mundo, disparado. Congresso, aparentemente, ainda um pouco científico, com uma exposição boa do lado, o número 1 chama-se CIOSP. Por quê? O brasileiro sabe fazer coisas grandes? Não, é que não há um interesse pelo mundo de fazer congresso desse tamanho, que somou uma odontologia volumosa, extremamente jovem, que é o caso do público da PCD, perfeito? Deu certo também, eu fui contra, eu dirigi esse evento 4 vezes. Deu certo também essa ideia do anual, eu era contra, perfeito? Até porque a maioria dos expositores na época, e hoje o expositor já conta com ser anual, perfeito? As coisas mudam, se acomodam, perfeito? Evoluindo, se adaptando.
Mas eu diria que nem americano, nem alemão, tirando ideias, eles têm interesse de fazer um congresso tão grande. Não precisa. Até porque no mundo não tem congresso, como na medicina, generalista. A PCD é um congresso, que não pode chamar mais de congresso, é uma feira com palestras generalistas. E o modelo dele funciona, tá bom, graças a Deus. Você paga as contas, tudo bom. Perfeito. No mundo todo, o que é forte, como é o caso do IN, cresceu os eventos de especialidade. Isso é o que interessa. Entendi. E falando aqui, só um pouco da história para você fazer esses eventos. Por exemplo, o CIOSP eu entendi que foi uma evolução desse primeiro evento da associação. Foi evoluindo até chegar nesse patamar. Olha, quando começa a virar CIOSP, não foi a primeira edição, tá? Desse formato de hoje. Ele ainda foi com o Congresso Paulista, mas já fortalecido. Eu estava no processo, a PCD era minha parceira, mas eu já tinha VM há muito tempo. E a edição de 1992 do Congresso da PCD, ela foi um problema sério. Ela usou todo o palácio, ainda montamos lá de fora 2 pavilhões, 2 galpões, aqui entupido de stand, e os expositores via BIM dizendo assim, a gente não quer ir mais. O local é pequeno, apertado, não sei o que, não sei o que. São oportunidades, perfeito? O Congresso era muito bom, mas ele não tinha uma boa feira. Entendi. Aí o presidente da época falou assim, o que você acha? Eu falei, eu acho que tem que fazer uma feira. Pô, mas fazer uma feira? Aonde? Eu falei, a gente sai do palácio e vai para o pavilhão. Tá louco? O pavilhão tem 42 mil metros. Para quem tinha uma feira, uma exposição paralela ao Congresso Paulista, que era uns 4 mil metros e era útil, somando todos os estandes. O maior estande da... 44 para 42? Não, de chão, né? Depois você tira a rua, não sei o quê, mas você tem que saltar de 4 mil para 20 mil metros úteis. Tem mercado? Não tem, gera uma insegurança. Claro. Outra, você vai para um pavilhão desse, a infraestrutura para ele funcionar é muito cara. Tudo bem, eu em Belo Horizonte eu dou a Avenida... como é que chama a rua principal lá de Belo Horizonte? Isso. Eu te dou ela de presente e você monta o carnaval. Você está louco. Só de infraestrutura eu vou gastar 50 milhões para isso funcionar e vou... Não, você cobra da branca. Não é assim, entendeu? Claro. Então é a mesma coisa. O PCD, vamos para o pavilhão. Poxa, como é que vamos pagar isso? Não é o local que você saía de dinheiro de hoje, 250 mil de aluguel do Pudim para 2 milhões. Não, nenhum problema, vai funcionar 10 vezes mais, não é problema isso. Mas você não tem essa certeza? Hoje em dia, quanto que, falando dessa circulação, quanto que se circula de dinheiro? Porque se gasta muito. Muito. Os eventos no Brasil são os mais caros do mundo para produzir. Consequentemente, o organizador de eventos, não importa o mercado, ele onera extremamente, isso é uma preocupação que eu tenho, o metro quadrado, ou seja, o expositor e o participante. Você tem que dividir o seu custo e ter o seu lucro, principalmente os seus impostos, com a bilheteria e venda da... Vai fazer, por exemplo, o CIOSP, o MEN. O CIOSP fatura 30 milhões por edição e hoje ele está muito enxuto, porque essa administração, a administração do CIEDIEC, muito centrada em resultado, perfeito? Ele otimizou o máximo possível de venda, num preço que é legal, não para PCD, mas o mercado consegue pagar. Perfeito? Então ele está ganhando no volume também, não cobrando 3 mil metros, 5 mil metros, mas ficando uma média de 1.200 a 1.500, dependendo do tamanho do espaço. E o investimento dele é muito menor do que na minha época. A gente enfeitava muito o evento. E no Brasil, para você enfeitar o evento, você criar uma tremenda infraestrutura, é caríssimo. Assim que você vai montar seu stand e alguém te pede R$2.000 por metro quadrado para decorar. É muito dinheiro. Tá? Bom, então a gente convence lá a PCD para que em 1994 saia do Pudim e vá para o pavilhão de exposições do EMB. Como eu também não tinha muita certeza do sucesso, eu sabia que tinha que arriscar, mas o dinheiro não era meu. Perfeito? E a PCD, o presidente da época, tinha essa vontade também. Eu falei, vamos fazer intermediário. Vamos alugar 50%. O EMB alugava 50%, como aluga até hoje. Então alugamos 20 e poucos mil metros, perfeito? E montamos uma belíssima feira. Mas eu tinha os principais clientes, que eram meus clientes de marketing e comunicação, da Biatlântica, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei com eles antes. Da Biatlântica, que era o maior stand na versão antiga, lá do Pudim, tinha 80 metros de stand, passa para 400. Claro, você não ia sair de 100 empresas para 1.000 empresas, não tem 1.000 empresas.
Você precisa que cada empresa, mas em função de um compromisso que eu fiz. Claro. Eu ia pegar os 6 mil participantes e transformar em 20 mil. Perfeito? Então, para você atender muito mais gente, você precisa de espaço físico. É a mesma coisa se eu mandar para esse ambiente, todo dia 40 pessoas. Você fala, opa, não cabe. Eu vou ter que ir para outro local, não sei o quê, perfeito? Mas o argumento, e era um argumento verdadeiro, que a gente ia triplicar o número de participantes, aconteceu. Então, alguém saiu de 80 metros para 400 metros, mas o custo-benefício... É o que a gente está falando, o que é realmente muito legal, que eu estou vendo de toda a tua trajetória, poxa, teve desafio. 100%. Teve desafio, você teve que falar assim, cara, bom, dá medo, vou entender o risco. O risco de você sair de 4 mil para 20 mil metros quadrados, tá? Eu consigo suportar esse risco ou vai ser uma loucura? Cara, consigo. Eu tenho essas empresas aqui que elas estão comigo. A demanda eu sei que tem. A oferta eu vou fazer. Então, segurar isso aqui. E foi bem isso. Isso é muito legal. Foi bem isso. E essa primeira edição, que não chamava CIOSP, ainda é congresso, mas já no pavilhão, ela foi um sucesso incrível. Que legal. Tanto é que quase chorei na desmontagem, porque eu trabalhei tanto para montar tudo isso, perfeito? E aí, a partir das 18 horas do último dia, metemos uma marreta e quebramos tudo, entendeu? Sim. Aí falei, pô, tanto trabalho, né? Mas não podia ser eterno, ficar lá para sempre. Sim. Porque tinha que usar o espaço para outras feiras depois. Para ter mais público, nós tivemos que usar o máximo possível da percepção. Na época já tinha muitos dentistas jovens e a maioria já mulheres. E as mulheres jovens, mulheres dentistas jovens, têm filhos. Então não ia no evento. Aí eu descobri um cara que era especialista em entretenimento de crianças. Olha, tá vendo? O cara tinha vários projetos interessantes. Trouxemos o cara e montamos um negócio chamado, hoje não tem mais, Criança 500 metros quadrados decorado, lúdico, com toda a segurança para crianças a partir de 6 meses. Até 10 anos, 12 anos. Tinha entretenimento por faixa etária. Legal. Perfeito? Comida péssima, nós tínhamos lá. Restaurante VIP com piso duplo. Pela feira. Prato de alimentação com 5 mil metros quadrados. Não, essa porcaria de hoje. Entendeu? Por isso que a gente gastou muito dinheiro do que se faturou para criar uma infraestrutura. E o dentista falou, poxa, que negócio diferente, legal. E as empresas falaram, poxa, valeu a pena. Aí 2 anos depois, ocupamos 100% do pavilhão. Os estandes cresceram. Esse evento apresenta em 1994, que era fácil também de fazer, precisava ter coragem. Mas nós tínhamos o primeiro salão do software, chamava-se Dental Software. 50 empresas de software, o que chamava de house, não sei o que na época, perfeito? Eram estandinhas padronizados, com auditório próprio, 120 lugares, com ciclo de palestra. Era outro evento lá dentro. É um evento. Mas o mais do público eram dentistas, porque era a época, era o boom da microinformática. Aí nos ajudou na época a Sharp e outras empresas com os hardware. E o conteúdo, ou seja, programa para dentista, clínico, não clínico, alguns estão aí até hoje, software. Eram todos expositores. Para ocupar a parte desse pavilhão grande, nós criamos lá dentro o primeiro salão do consultório planejado. Contratamos arquitetos, desenhamos o ambiente. Claro, a gente chupou um pouco da casa cor. Perfeito? A ideia é mesmo. Então, 40 e poucas empresas expositoras aqui de revestimento e não sei o quê. Entendeu? Haroldo, foi bom. Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer. Ou seja, ousar um pouco. Sempre vai ter que ousar. Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que ela é o seguinte: se você pudesse conversar com você mesmo dos seus 20 anos, o que você falaria para você dessa sua oportunidade? Você estava de conversar comigo nessa altura da minha vida? Não. Você hoje, com a cabeça que você tem, a mentalidade que você tem, as experiências que você viveu, pegar no seu telefone e ligar para você com 20 anos. A pergunta é interessante, difícil de responder. Mas eu diria para mim mesmo assim, aqueles projetos assim, eu deveria cuidar melhor. Porque hoje eu sei as merdas que eu fiz há 25 anos atrás. Porque não existe 10 projetos, 10 perfeitos. Não existe. Sim. Você vai errar em 5 ou 6, desses 5 ou 6, uns 3 ou 4 dá conserto, outro você perdeu. Perfeito? Porque tinha mais um componente emocional maior do que a razão. A base é a razão sempre. Claro. Perfeito? Se tem razão, tem lógica, quem paga? Mercado. Ou cria mercado. Perfeito? Como executar? Perfeito?
A gente ia mais direto, porque tinha muita oportunidade, como executar. Vai ser legal, vai ser ótimo, entendeu? Só que tem que fazer uma construção. Hoje você não tem mais esse espaço, não tem permissão para vamos fazer uma casa bonita, tem que pensar no alicerce, esquece, perfeito? Então, voltando, eu diria, olha, aquele projeto você devia ter pensado melhor. Usa mais a razão. Eu perdi muito dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, alguém vai dizer, e eu vou dizer para mim mesmo, mas também se não tivesse feito e tivesse errado, então não teria adquirido experiência como fazer melhor. Então, ao mesmo tempo que eu posso cobrar o próprio personagem, ou a pessoa, né? A pessoa recriminando, não devia ter feito. O contra-argumento do quem foi cobrado, né? Perfeito? É dizer assim, mas se eu não tivesse tido a experiência, como é que seriam os outros? Entendi. Haroldo, e seguindo nessa pergunta, eu queria saber contigo o seguinte, nessa experiência que você diria, então, lá para o seu eu de 20 e poucos anos, para usar um pouco mais da razão, não ir tanto na emoção e cuidar de menos projetos para não errar, né? Mas, enfim, esse erro fez parte do teu aprendizado. Dentro dessa tua trajetória, teve algum determinado momento que o erro ele foi muito grande ao ponto de você pensar, nossa, agora... Sim, várias vezes. Já, e aí a minha pergunta é essa, e como você fez para conseguir superar e dar a volta por cima e seguir andando e continuar na trajetória e até hoje, né? Bom, meados do IN agora, né, Diego? Pertinho. Vamos agora, acho que daqui a um mês a gente está tendo a edição do IN 2024, né? Mas enfim, só iniciou e base essa pergunta. Sim, também é um evento que dependeu de uma construção, edição por edição, eliminando eu, deixando de convidar os amigos do amigo, então isso vai melhorando o produto. Porque no final o compromisso que você tem é oferecer conteúdo validado para determinadas pessoas. E às vezes o organizador, já aconteceu comigo, se perde na preparação, não pensando na qualidade do conteúdo. A gente sempre procurou ter uma qualidade, no mínimo 70% de 100% boa, perfeito? Mas, como a visão das pessoas é verticalizada, você tem que tomar cuidado. Hoje a gente está mais horizontalizado, uma qualidade mais padronizada, dentro da percepção do clínico. A gente não faz eventos para cientistas, perfeito? Os nossos eventos são para as pessoas, ou seja, profissionais do dia a dia. Bom, com tecnologia ou sem tecnologia. Então, nessa situação, eu tive momentos de perder no dinheiro de hoje mais de $1 milhão. Nossa! Sabe por quê? Eventos são muito caros. E você lançou, e você se comprometeu com a empresa e participar, tem que entregar. Se eu for um dentista, eu comprei a ideia do IN. E se eu chegar lá, tem 2.000 pessoas, 1.000, 500 ou 5.000, não é problema dele. Claro, se você promete 5.000, você tem um planejamento para 5.000, acredita nos 5.000, trabalhou para 5.000, hipotético 5.000, perfeito? E você tem 1.000, você vai ter um problema com os expositores, porque o investimento dele foi em cima de um determinado número, de uma possibilidade. Ele também está indo lá no risco, mas um risco mais ou menos calculado em termos de qualificação de público e volume. Certo. Perfeito? Se isso não acontece, perfeito? E nós já fizemos eventos muito bons, com muita gente, e que foi um desastre do ponto de vista financeiro, nós entregamos. Eu fiz 5 edições numa feira chamada Expo Saúde, mercado médico hospitalar, mais hospitalar, e estava entrando no hospitalar. A gente concorria pau a pau no mesmo, não é nem no mesmo semestre, no mesmo mês. Que é hospitalar. A última edição, 1995, que a BIM deixou de fazer tal do Expo Saúde, perfeito? Junto com a BIM, inclusive, perfeito? Nós perdemos mais de $1 milhão, tinha que entregar o evento, nós fizemos e entregamos, com público, não sei o que, mas o investimento que fizemos para que a edição crescesse e ficasse mais ou menos igual ao concorrente, que vinha com toda a energia, com muito investimento, olha que eu vinha ganhando, então eu perdi, tudo bem? Eles, a Hospitalar, que hoje já não é mais os meus donos, eles estavam entrando com recursos para aguentar muitas edições, é investimento, totalmente diferente, perfeito? Então a gente perdeu muito dinheiro e aí fizemos um acordo, eu, a BIMO e outros, não tem mercado para 2 eventos com a mesma proposta, no mesmo ano e no mesmo mês. Era tudo junho. Isso é um absurdo, hoje acho que é maio. Ele falou, eu prefiro sair. Porque a insistência, aí seria burrice.
eu ia perder 1 milhão, 2 milhões. Eu estou falando dólar porque a economia estava dolarizada por causa da inflação na época, tá? Isso está nos anos 90, 95. Eu falei, 96, 97, não vai dar certo, a gente vai quebrar. Então, melhor ficar com o prejuízo de uma edição, até porque já ganhamos nas anteriores, que não era a primeira edição, a gente tinha feito muitas. E aí paramos. Então, já perdi muito dinheiro. E doeu. E ainda perdemos, ou investimos, né, em alguns eventos pontuais. Esse ano, por exemplo, a gente vai fazer, porque é iniciativa minha, 50 anos de vida acadêmica do CENIC, do Wilson. Está completando 50 anos. Vai reunir os alunos, são 600 pessoas no local sofisticado. Certamente vai dar prejuízo. Entendeu? Mas está no meu contexto. É o teu propósito daí. É isso. E, Haroldo, para a gente finalizar, falando agora de... O pessoal gosta de falar dos big numbers, não sei se você se importa em falar disso, de faturamentos. A IBM, por ser uma empresa prestadora de serviço num segmento pequeno, quando eu digo pequeno, a odontologia é um segmento pequeno, não é que não tenha capacidade intelectual, isso é outra coisa, perfeito? E é extremamente válida porque é saúde, são profissionais de saúde, tá? Agora, é pequeno assim, todas as empresas de odontologia juntas, segundo a BIM, fatura 7 e poucos bilhões de reais por ano, junta tudo, de equipamento a broquinha, entendeu? Junta tudo. Melhorou um pouco esse faturamento nos últimos 5, 6 anos para a entrada de produtos de harmonização orofacial, que o faturamento é grande, perfeito? Melhorou também com a entrada dos scanners, perfeito? Isso melhorou. O faturamento eram 2 bilhões, quando se cai em materiais. Quando juntou, isso sai 2 para 7, para 8. Isso não para, vai crescer cada vez mais, porque precisa automatizar a odontologia. Não é porque a indústria quer automatizar. A sociedade hoje compra serviços de sistema automatizado. Hoje, perfeito? Que a... Eu vou vou responder a sua pergunta. Então, esse segmento que não é grande quando você compara com a indústria farmacêutica que faturou o ano passado no Brasil, segundo a Bifarm, 14,5 bilhões de dólares no Brasil. 14,5 bi de dólares. E a gente estava falando de em reais. 7 bi de reais, 1 milhão de dá reais. Dá 1,5 bilhão de dólares no dólar mais recente aí, tá? Bom, mas vai dobrar. Por quê? Você tem um contingente imenso de dentistas para capacitar, para absorver tecnologia. Isso não tem volta. E as tecnologias vão se amoldando, o preço vai ficando mais flexível, entendeu? Perfeito? A tecnologia tem esse papel, ela se auto-reforma, se auto-transforma naturalmente. O celular de hoje, o iPhone 17, daqui a 6 meses, perfeito? Vai funcionar do mesmo jeito o velho, mas é o marketing, é o modismo, é não sei o que, você vai absorver, tá bom? Então, a VM fatura cerca de 30 milhões por ano, prestando serviço. Evento A, mais B, mais C, tá? Você perguntou no começo do nosso encontro sobre revista. Cara, 30 milhões com ciência. Nós chegamos a ter 7 publicações. Hoje nós temos 2. Por quê? Nós insistimos muito tempo com o formato impresso. E o formato impresso, ele, naturalmente, em todos os segmentos, em função da interatividade de um dispositivo que está na sua mão, ele foi ficando para trás. Certo. Quem é que lê hoje? A revista Implantil, falando da principal revista de implantodontia clínica no mundo. São profissionais bem resolvidos e 45 mais. Perfeito? E algumas empresas que anunciam lá sabem da condição desse profissional, que está resolvido. Ou ele se posicionou, está muito bem financeiro, ou não, mas ele sabe o que ele quer para a vida dele. Ele ainda tem o hábito da leitura. Perfeito? Embora ele tenha acesso ao mesmo conteúdo digital. Tá bom? Sim. Então, a gente foi reduzindo as outras revistas, porque não tinha mais sentido. E a Implant News, dentro desse conceito, dessa visão, que é verdadeira, que o dentista é um repassador oral e cada vez mais a odontologia será integrativa em função da tecnologia sendo disponibilizada para o mesmo profissional que está sendo cada vez mais treinado para a automação, perfeito? Isso não implica absolutamente em conhecimento. O marketing ou não marketing na mão dele. Ele precisa atualizar conhecimento. Ele precisa saber como usar. É isso? Porque quando a gente falava no início aqui, lateralização de nervos em algum sistema. O peso vai muito bem. Desde que eu tenha a tecnologia certa, estou bem treinado. Exatamente. Caso contrário, eu vou fazer estrago. Tá? Bom, então tem um mercado muito grande. Mesmo assim, é um mercado pequeno. E agora você imagina, dentro desse microcosmo, uma empresa de prestação de conteúdo. Então, se analisar o tamanho da odontologia e analisar o nosso faturamento, nós somos grandes. Olha que loucura. Exatamente. Entendeu? Agora,
Ainda mais por prestação de serviço, é realmente uma empresa gigante. Isso é difícil. Mas a gente foi reduzindo, desculpa, só para fechar esse capítulo das revistas. E a Imprandi foi absorvendo, então, o capítulo da outra revista nossa de prótese, foi integrando numa publicação só. E a partir do ano que vem vai estar mais digital ainda e mais interativa desse ecossistema, ou seja, das várias especialidades que compreende a reabilitação oral. É legal a tua forma muito atualizada de se pensar, tendo vivido muita coisa na odontologia, tendo acompanhado todo esse processo. Desculpa, 30 milhões é por ano. Sim. Tendo acompanhado todo esse processo. E não quer dizer lucro. Fora o quanto você gasta, fora a folha salarial, custo fixo, custo variável, não, faturamento é uma coisa. A parte do... Isso não muda, não importa o que você venda, não muda. Sim. Custo fixo é custo fixo. Teve uma coisa, eu vi uma vez, eu achei muito engraçado. Chegaram para um cara rico, falaram assim, aqui, por que a gente não troca o quanto você tem na conta bancária? Aí ele falou assim, cara, troca. Trocar aí, você troca. Agora, mas com uma condição, que a gente troca as dívidas também. Cara, eu achei muito legal. E só voltando, uma coisa que é muito legal é entender todo esse processo. Você ainda, você tem uma visão muito legal, Haroldo, de mercado, uma visão muito legal, não só no Brasil, mundial. Para finalizar, queria até, pelos amigos perguntam se o vai ter mais alguma coisa, eu queria ouvir de você, o que você vê agora de você, Haroldo, talvez você não tem mais aquela sua pegada lá dos seus 28 anos, você nem mente, normal. Mas ainda como você se vê nesse mercado em danças, o que você já deixou muita coisa para a odontologia, e não somente eu, acredito que todo mundo vai estar ouvindo. E extremamente grato a tudo que você fez. E o que mais você pretende deixar? Eu acho que a contribuição que a VM já deixou, né, perfeito, é que é uma condição, melhor dizendo, de exemplo para que outras empresas, tipo VM e tal, cresçam. Ou seja, nós fomos pioneiros, claro, eu fui oportunista também, não tem dúvida, tinha oportunidade e eu usei. Podia ter ficado quieto e continuar sendo funcionário da determinada empresa até hoje. Ou não, né? Perfeito? Acho que o maior legado foi mostrar para esse mercado que as coisas são possíveis, e elas são possíveis. Claro, você precisa dos 10, 15% de percepção, você precisa sonhar, você precisa usar um pouco e precisa trabalhar muito. Perfeito? Mas outras empresas entendem, mais ou menos copiam esse formato, porque não tem como não copiar, é referência, perfeito? Em qualquer segmento você tem uma referência, a multinacional que fabrica assim assado, você faz coisas parecidas, é informação, é isso. Resultado, a maior contribuição nossa foi dizer que é possível. Tá? E eu tenho missão cumprida. O que eu espero daqui para frente? Que a própria organização, a própria odontologia se fortaleça cada vez mais. Porque ela se fortalecendo, e vai se fortalecer em função da tecnologia, não tem como dissociar. Não é porque eu estou num ambiente tecnológico e estou fazendo média, não é isso. É uma condição da sociedade humana. Qualquer atividade, qualquer país, qualquer pessoa. Não tem como você não administrar hoje informação. E por isso você precisa da tecnologia. E quem está apressando tudo e apressando mais ainda em questão de informação e performance é a própria inteligência artificial. Perfeito? Isso vai mudar completamente as relações das pessoas. Olha, a gente vai ter muita coisa boa aí pela frente. E, Haroldo, para quem está te ouvindo aqui agora, onde que a pessoa pode acompanhar os seus conteúdos da... Então, cada evento nosso tem o seu site, tem as suas ferramentas como Instagram, perfeito? Eu, honestamente, nessa altura, não lembro os endereços. Perfeito? Não, sem problema. Mas a gente tem uma equipe hoje muito dedicada, temos acho que 8 profissionais que cuidam de conteúdo, e principalmente na divulgação e na interação. Perfeito? E nós vamos ter agora o primeiro evento com o programa sendo um aplicativo onde você não só interage. Aí eu estou aqui no aplicativo e eu quero saber da Implantec. Você interage com a Implantec. Perfeito? Eles já entregaram parte da estrutura, ou seja, da navegação está pronta. Você já monta hoje
o programa do que você quer assistir no evento de acordo com o seu interesse. Que legal. Antes não era isso. Ou você comprava, está fora. O sistema desenha para você, monta a grade, não, mas isso aqui eu não quero. Isso aqui, você administra a absorção de conteúdo. E daqui a uns dias vamos entrar nas empresas. Porque é o mundo de hoje. Por que não fizeram isso antes? Porque as ferramentas talvez não fossem tão boas e não era o momento. Daqui para frente, o momento é cada vez mais interativo. Perfeito? Então, vai dar muito certo aí. Tiagão, só para dizer, pode ver na VM.com oficial, no Instagram, tem todas as informações sobre os eventos, você segue lá, a gente bota na descrição aqui do podcast aqui também. E da minha parte, eu também só quero agradecer a oportunidade de estar conversando aqui com o Haroldo, de estar de co-host aqui do podcast do Implacast, com o Tiagão. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Haroldo em outros momentos, tem muitas histórias curiosas, bacanas demais de eventos, de professores, de grandes nomes da implantodontia, da odontologia, da periodontia, que vieram ao Brasil. Tem cada história tão bacana que hoje a gente não pode falar, porque a gente estava mais interessado na história do Haroldo, em deixar esse legado e essa história de empreendedorismo, de garra, de vontade de mudar esse ecossistema que nós estamos inseridos também hoje na odontologia. Mas, com certeza, acho que vai ter um outro momento, né, Tiagão? Vai ser o Fofoquete. A gente vai contar as fofocas. Para falar de coisas curiosas dos eventos, que eu adorei que o Haroldo falou, essa grande fantasia que é o evento. Porque, como você disse, a gente chega lá no IN, a gente vê aquela feira acontecendo lá, todas as empresas, a grade científica, os professores, os clientes indo no stand, é muito bacana. Mas tudo que está por trás para se chegar a isso, que é muito bacana, e as curiosidades dos professores de fora que vêm, a grade científica. Então, assim, Tiagão, eu já te deixo o desafio aqui de convidar o Haroldo novamente para voltar, para a gente contar só essas histórias. Mas certamente será um outro Haroldo. Sim, porque de 1 ano e meio, 2 anos para cá, boa parte das lideranças da odontologia, principalmente corporativa, já não falam mais comigo. Porque as pessoas já são outras nas empresas, eles falam com o Haroldinho porque interagem mais do ponto de vista projeto, do ponto de vista pegar uma ideia e fazer acontecer, entendeu? Faremos com você e com o Haroldinho. Chama o Haroldinho junto. Eu esqueci em algum momento de dizer quando é que ele entra no processo, mas logo depois da pandemia, ainda durante a pandemia, que nós estávamos numa situação muito complicada, o Haroldinho deixa o cargo dele, CEO temporário naquele momento da PayPal, deixa, e vai para a VM, muito mais no sentido de ajudar a família a se recuperar em face de uma dificuldade mundial muito grande, que foi a pandemia de Covid, né? E o teu segmento, principalmente, eventos. 20 anos depois, ele foi estagiário na VM, 20 anos depois, ele voltando, perfeito, já está encaminhado. Uma velocidade que eu não tenho mais. Eu posso ter experiência. E ele está... Processo de sucessão é com o Haroldinho. Haroldo, queria te agradecer novamente. Eu que agradeço. Te presentear. Eu não conhecia o seu ambiente, parabéns à Implatec. Obrigado. É um grande espaço, vamos divulgar nas nossas publicações. E virão outras vezes, vir aqui com o Haroldinho. Vai ser uma honra para mim, vai ser uma honra para o Implantcast receber o seu filho aqui também. E que eu esteja com o meu pai, que você também. E por que não? Por que não? Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado, cara. Obrigado, viu? Sempre bom estar com você. Obrigado. Valeu.